E se a gente olhar para o cenário, quais são as empresas que estão bombando, que estão crescendo, que estão tendo sucesso? Justamente aquelas que não dependem mais dos profissionais, né? Que aqui não é nenhuma crítica, porque É uma evidência. eu participei, né, vários anos antes dessas low costs virem ao Brasil, eu fazia parte dessa rede que estava em expansão das franquias, né? Mas que num dado momento fala assim, gente, o profissional está sendo o gargalo da expansão do negócio, com toda razão. E eu, como profissional de educação física, eu tive que concordar. Falei, realmente, está difícil de contratar gente boa. Eu mesma estou, é o que você falou, a gente, na seletiva a gente não consegue pegar. Então, peraí, nós vamos atender como o nosso cliente, se a gente não, se o problema está sendo a falta de gente boa, os bons estão abrindo seus próprios negócios, seus estudos estão saindo do mercado, estão indo para outras áreas, e a gente quer expandir o negócio. Então, por isso que eu vejo o boom das low cost, né, que são prestadoras de serviço, que a maioria acha, pô, mas não tem professor aqui? Não, filho, você leu o contrato? É contrato de locação de espaço. É igual o seu condomínio, quando você Para desce você lá treinar. do seu apartamento e vai lá na salinha, você tem um espaço ali para você treinar, você não tem o professor. Se você quiser, você vai pagar para eles treinar, tal, eles estão ali, quer um personal? Eles vão te mas não, você está ali só para usar o aparelho. Então, você acha que tudo isso culminou nesse novo modelo de Eu, sucesso de negócio? eu tenho visto que sim, sabe? Isso não está acontecendo só na nossa área, mas eu vejo que isso está muito mais sério no segmento de serviço. Por quê? Porque na fabricação de bens duráveis, você tem mecanismos de controle de qualidade muito rigorosos, você tem tecnologia controlando a qualidade, né? Os automóveis e tudo que a gente compra. Você tem mecanismo para controlar, mas o serviço é intangível por característica. Né? O cliente pode voltar lá e dizer assim, olha só, eu comprei esse carro e não está do jeito que eu queria. Eles disseram uma coisa para outra. Ou troca isso, ou me dá outro carro ou me dá meu dinheiro de volta. Ninguém volta para devolver uma aula ruim. Eu vim aqui devolver a aula ruim que a professora Marinês deu ontem, que isso não existe. Então, eu digo, no serviço, você tem que ser bom sempre, porque toda experiência é uma nova venda. O problema é que, para fazer essa venda qualificada, eu preciso ter uma pessoa preparada. E hoje a gente está encontrando dificuldade de ver uma geração de pessoas que estão se formando na profissão. Não é que não sabem, não, porque não saber nenhum de nós sabia, mas é que não querem aprender porque estão entendendo que não precisam. Eu digo para você assim, Marinês, você, pô, com tanto tempo, assim, eu tenho um perfil diferente de alunos hoje na graduação. E eu elenco, assim, algumas características que diferenciam. Eu falei disso ontem, quando eu encontrei dois ex-alunos meus num restaurante, acabamos ficando quase meia hora lá, uma resenha, batendo papo, dono de um box de crossfit, o outro dono de uma empresa que tem serviço de futebol ali na praia. Dificuldade para crescer. Professor, eu continuo na areia porque não tenho gente para botar no meu lugar. Porque eu coloco lá e me dá dor de cabeça, eu tenho que tirar o cara e às vezes dá perco tudo. Então eu vi assim, Marinês, o meu aluno, ele tinha mais maturidade adquirida. Ele entrava imaturo, como todos nós, jovens imaturos. Mas ele adquiria uma maturidade ao longo do curso muito rápida. Sabe por quê? Porque era hard o negócio. Ele conhecia que aqueles professores com fama. Nossa, esse cara tem que estudar com ele. Aí, de tanto ter professor exigente, ter um sistema que exigia ele estudar, ele se acostumava com a ideia. Quando ele se apaixonava, ele gostava. Então, ele adquiria a maturidade. Ele terminava uma outra pessoa. Por quê? Porque ele tinha interesse por aprender de fato. E eu tenho dúvidas se os caras hoje querem aprender. Eu não posso falar que são todos, seria irresponsável, leviano, mas eu também tenho direito de dizer que é a maioria. Não quer aprender de fato. Ele quer saber como é que faz para ter o diploma. E isso é muito claro quando eu digo que uma característica era o meu aluno, os alunos, quando eu fazia faculdade, meus alunos de 2 décadas atrás, eles buscavam conhecimento extracurricular. Professor, você vai dar curso, tem isso. Professor, posso ficar contigo no laboratório? Posso fazer isso aqui? Eu sempre disse isso, Marinês. Existe o currículo mínimo, que o MEC diz que tem que ter. Mas o currículo mínimo é o mínimo. Eu digo para eles assim, quando eu falo de gestão da carreira, vocês têm que construir o currículo máximo. Quem constrói o currículo máximo é você. O mínimo a universidade tem que te entregar. Isso está ficando, sabe, o mínimo está ficando muito parecido com o máximo. Então, não cresce. Eu ontem ofereci uma oportunidade em uma instituição de ensino
tenho um amigo que trabalha no curso de medicina. É da educação, ele dá uma medicina. E ele tem uma disciplina, olha o perigo disso, Marinês. É a primeira vez que eu estou falando disso, porque isso é recente. Tem 48 anos. Tem uma disciplina eletiva no curso de medicina que é fisiologia do exercício. Eletiva. Abriram sem saber se ia ter gente. Ele falou, de Valdo, já estou com 30 alunos inscritos. E aí eu falei com ele, amigo, o que você acha da ideia? Vai ser prática, tá? Ele veio falar comigo porque ele pediu para utilizar um estúdio de treinamento físico que eu criei dentro da universidade, o curso de educação física. Edivaldo, dá para usar lá? Eu falei, claro que pode, é nosso. Aí eu perguntei para ele, se meus alunos de educação física quiserem assistir, pode? Ele falou, claro. Eu vou ter aula teórica, vou ter aula prática, laboratório, esteira, tudo ligado à fisiologia do exercício. Ele é Mas os alunos são os médicos. Os alunos da medicina, mas os meus da educação física. Eu perguntei, eles podem ir lá? Ele falou, pode, como ouvinte, pode. Como ouvinte, mas quem está tendo a formação são os profissionais de educação física. Então, a medicina se interessando na fisiologia do exercício. Aí eu divulguei no meu grupo de alunos. Marinês, vários assim, professor, eu quero outro assim. Mas vai contar ponto? Vai não sei o quê? Vai olhar? Não, filho, olha só, é uma cortesia que eu estou te oferecendo. Vai ser virtual, não, vai ser presencial. Tal dia, tal horário no campus, no laboratório de fisiologia, vai ter isso, parará e tal. Aí os caras fazendo um monte de pergunta, aí a vontade é dizer assim, olha, não vai não é para você. Depois eles reclamam quando, porque o médico está prescrevendo atividade física. Por isso é que eu estou contando isso aqui, porque eu não tenho dúvida que esses jovens que serão futuros médicos não estão jogando dinheiro fora. Estou falando de uma faculdade que os alunos estão pagando entre 15 e 17 mil por mês, que é o preço do curso de medicina no Rio de Janeiro. Entre 15 e 18. Para eles se inscreverem numa disciplina eletiva como essa, eles não estão de bobeira. Eles estão entendendo que tem alguma coisa a mais que eles precisam saber. Cara de bobeira, não tem nada para fazer, ele não vai lá. Ele vai para a balada, ele não vai fazer fisiologia de exercício. Entendeu? Aí, o cara que é a pessoa que tem que ser a maior autoridade nisso, eu ofereço a oportunidade dele ter alguma coisa para usar. Aí, com um monte de... Eu fico pensando assim, não está querendo conhecimento. Não está querendo conhecimento. Não está querendo. Está querendo o papel. Porque uma coisa que eu digo assim, sabe, Maria? Uma coisa é você ser habilitado. Outra coisa é você ser gabaritado. Habilitação, diploma, está habilitado. Gabaritado, tem gabarito para atuar. Aqui no Rio tem, eu não sei se São Paulo tem, umas autoescolas para habilitado. Eu não sei se tem isso em São Paulo. Tem? Aí lá você encontra pessoas traumatizadas, que tiveram acidente. Sim, tem. Tem habilitação. Tem muita gente que tira a carteira e vai para essa autoescola. Porque hoje, quando você faz prova para o Detran, você não aprende a dirigir, você aprende a passar na prova. Só que aí o pai mais responsável, a mãe diz assim, agora você vai aprender a dirigir, e vai aprender na escola para habilitados. É mais ou menos isso. Então, hoje, praticamente, eu tenho dito para alguns colegas empresários, você vai ter que montar uma universidade paralela na sua empresa se você quiser ter gente de talento. Você vai ter que formar o seu profissional. Onde eu vi isso? Lá atrás, Marinês, há quase uma hora atrás, na minha experiência na Petrobras, com os programas de trainee, que ela pegava o cara formando em engenharia, geologia, administração, no primeiro, segundo ano da faculdade, vem aqui, processo seletivo, entra, vem aprender a trabalhar conosco. Aí o cara ficava lá, aprendia. Ele praticamente fazia 2 faculdades. Quando ele terminava, ele fazia um concurso público, que é uma empresa estatal. Os melhores passavam, ele já conhecia a empresa, conhecia a cultura. Então, eu tenho dito isso para os meus pares, que são donos de negócio, assim, você precisa criar um mecanismo de forma... Programa de estágio não é um programa MOB, porque MOB, sabe o que é MOB? Mão de obra barata. Programa de estágio não pode ser programa MOB, tem que ser um programa para você formar o teu futuro, porque você vai formar a tua prosperidade. Tem uma unidade, mas queria ter 2? Meu amigo, forma aqui, para quando você quiser ter a sua segunda unidade, você já tem gente formada. Você está me falando de uma coisa que eu tive essa experiência prática, né? Quando eu era professora da Renner, eu comecei como professora, coordenadora, gerente, diretora. Só que a Renner, ela, assim como na época, Training Club, eles tinham convenções, cursos, eles davam treinamento para a gente. Eu lembro até hoje da gente fazer 2 encontros anuais, e um deles era para discutir, olha, na década
finzinho da década de 90. Era assim, para você ter o que foi de produtividade, o que vocês melhoraram, toda hora a gente tendo capacitado, treinando. Isso foi um dos momentos. Depois, quando veio a Les Mills para o Brasil, que também fazia os workshops a cada 3 meses. E isso, basicamente, específico para quem trabalhava em academia, né? Tanto que a Les Mills formava gestores, né? Foi logo quando eu implantei isso, a formação de treinamento para recepcionistas, vendedores. Ela é meu principal exemplo no segmento fitness. E aí, ela tinha hoje... um programa de capacitação continuada do professor Les Mills. Mas é porque era coreografada. Amigo, esquece isso e pensa na filosofia da empresa. Entendeu? Porque tem uma tríade, Marinês, tem uma tríade que quem já me conhece sabe disso, o Léo Alevato sabe disso, eu não aguento mais me ouvir falar. Eu digo, pessoas melhores geram empresas melhores. E empresas melhores geram resultados melhores. Se você não investir em pessoas melhores, você não tem resultado e não tem empresa melhor. Não há prosperidade sem treinamento. E aí o dono da empresa, vamos supor, da academia, ou que hoje também são grandes investidores, são do setor bancário, né? São mais empresas de investimento, na realidade, o que eles falam? Eles falam assim, o cara é ruim, não entrega resultado e o cliente só reclama. Ele é um problema para mim. Né? Mas aí, então invista em treinamento. Né? Eles falam assim, tá, aí eu trago você, Marinês, invisto em treinamento, só que o cara, quando ele tá bom, ele pega e ele me trai, ele sai daqui. Depois de um mês, ele vai para outra, vai para minha concorrente, que é uma coisa que o Cortella fala muito, né? Experimenta não treinar o cara para ver se treinar e ele ficar. E ele ficar, né? Então, assim, a gente vive um dilema que é, meu Deus, para onde a gente está indo? E aí eu chego e falo, tá, depois não reclama quando a inteligência artificial e o robô te substituir, depois não reclama quando a realidade virtual, que eu até postei esses dias, te substituir, e não reclama quando um médico te substituir e quando praticamente a carreira de educação física, como já existe praticamente no mundo inteiro, deixar de existir. Então, é assim, como que a gente vai gerar o engajamento desses caras com todo esse cenário, né? Muito complicado, né? Tá muito fácil triunfar. Tá muito fácil triunfar. É só você fazer um pouquinho acima do muito pouco que a grande maioria está fazendo. Né? Como eu dizia para você, mais maturidade adquirida, interesse por aprender, busca por conhecimento extracurricular, interesse por experimentar diferentes segmentos da profissão. Era normal meu aluno dizer, professor, eu queria estagiar com uma coisa que nunca estagiou na vida. O que você acha? Vai. Mas se eu não gostar, você sai. E se eu gostar, você fica. Hoje, se deixar, o cara quer cumprir os quatro estágios, 320 horas, 160, 320, 640 horas, na mesma academia, no mesmo lugar, trocando só o termo de compromisso. Entendeu? É como se o mundo começasse e terminasse naquilo ali. E sempre na sala de musculação. Uma outra característica que eu via, né, os nossos alunos, né, mais antigos, respeito pela experiência. Nossa, aquele cara é cabeçudo. Nossa, ele é uma referência. Era orgulho para o aluno ter aula como uma referência. Eu lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira assim, falando sobre experiência e tal, eu falei assim, quem aqui faz 5 disciplinas? A maioria. Quem faz 6? Aí a grande parte faz 6 disciplinas. Em média, cada professor de vocês tem 20 anos de experiência. Aqui. Experiência profissional. Então, se você faz 6 disciplinas, você passa toda semana com 120 anos de experiência na tua frente. Certo? Vocês estão aproveitando? Passa um século e mais alguns anos, toda semana passa por aqui, por esse palco, despejando toda a experiência, todo o conhecimento que ele tem. Vocês estão aproveitando? Aí, quando terminou a aula, uma aluna chegou para mim, professor, você me deixou muito desconfortável. Aí eu pensei até que era uma reclamação. Pô, muito obrigado, porque eu nunca tinha me tocado com isso. Ela falou para mim assim, nunca mais vou esquecer. Professor, depois do que você falou, eu que vivo reclamando que a faculdade está cara e tal, porque era caro, professor, está muito barato, porque se eu fizer a conta de 120 anos, todo mês, 4 semanas, quanto eu estou pagando, esses caras não iam me cobrar só isso para ficar comigo conversando. Eu digo, pois é, esse é o caminho. Então eu vi esse respeito pela experiência.
E essas pessoas procuravam mentores. Era assim, era legal. Não, pô, eu estou seguindo o professor tal. Nossa, eu estou... Não, o professor tal... Aí escolhia para ser orientador, escolhia para ser o TCC, aí o cara era votado para ser representante da turma, porque ele era um mentor da turma, ele era aquele cara que dava... Ele não era a cabeça, ele era o pescoço, que dizia para onde a cabeça virar. Cabeça do aluno, o pescoço era o mentor dele. Isso simplesmente desapareceu. Tá, pai? Desapareceu. São outras lógicas. Então, eu vejo assim, uma coisa é que o diploma ele está deixando de ser um atestado, um documento que diz que a pessoa sabe fazer para um papel que simplesmente diz que a pessoa pode fazer. Ele pega o diploma, vai lá no conselho, dá entrada, pega a carteira, está habilitado para trabalhar. Mas você acha que essa situação a gente tem como reverter ou nós vamos chegar no momento que robôs, IA e médicos e a educação física deixa de existir? Eu vejo assim, eu não posso dizer a você que eu tenho uma visão otimista disso. Não posso, porque eu estaria me enganando. Eu tenho uma visão realista. A continuar neste curso, que a história ela se autoconcretiza, né? O futuro, na verdade, não existe. O futuro é o resultado das ações do seu presente, do nosso presente. O meu futuro vai ser do jeito que eu estou desenhando, em função das coisas que vai acontecer aquelas situações que são acidentais, mas a grande maioria delas eu estou definindo agora. O que vai acontecer com essa nossa live daqui para frente, o que ela vai repercutir, depende da qualidade que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu estou aqui 110% envolvido e você está 120% envolvido, a gente está falando isso aqui. De coração, foi uma profissão que a gente ama, né? Se não mudarmos o curso do que está acontecendo, o que vai acontecer é o que já começou a acontecer. Tem que haver uma ação governamental? Essa eu não tenho esperança. Tem que haver uma ação profissional? Eu acho que sim. Por quê? Porque eu vejo o CRM, eu vejo o CREFITO interferindo diretamente na qualidade dos currículos, embora não seja a atribuição. A atribuição dos conselhos é fiscalizando a profissão. Mas eu vejo eles interferindo diretamente. Até a abertura do número de vagas, eu vejo o Conselho Federal de Medicina interferindo. Por quê? Porque ele está preocupado e lá na frente o exercício profissional vai dar defeito se tiver formando de qualquer jeito aqui. Nós também temos um Conselho Federal e os estaduais. Eu acho que câmaras de educação superior tinham que estar fazendo uma conversa séria sobre isso, apresentando propostas e fazendo, sim, lobbies junto aos governos para poder dar uma guinada. Nessa história do ensino virtual sem limites, agora entrou alguém, botou o pé na frente, está tudo meio congelado e tal, mas seria a hora, por exemplo, a gente está fazendo uma pressão muito forte para poder dar novas diretrizes. Porque no ensino superior vai se fazer o que foi definido pelo órgão maior. No mercado vai acontecer em função da qualidade do cara que passou por essa formação e foi para lá. Então, a universidade e o mercado, você sabe disso melhor que eu, o muro da universidade ainda é muito alto, ela não conversa com o mercado de trabalho. Por isso que a gente tem um currículo que, na melhor das hipóteses, ele está defasado. Vide envelhecimento humano. Vide envelhecimento humano. Ele era para ter alguma coisa que permeasse os 4 anos da graduação. Não tem. Uma disciplina, clientelas especiais. Aí fala de idoso, hipertenso, quando o envelhecimento humano ele é uma característica hoje da nossa população. O Brasil era um país de jovens. Não, e aí você vê quais são as tendências do mercado, né? Que outro dia eu estava até fazendo uma live falando de tendência de mercado. Eu falei, gente, não precisa ser um expert de Oxford para elaborar as tendências. É só ver, a população está envelhecendo e não tem ninguém para cuidar dos caras, nem médicos, nem uma área. Está todo mundo olhando, todo mundo envelhecer, os pais envelheceram e não sabem lidar com isso porque é a primeira vez que as pessoas duram mais do que 60 anos. O que eu faço com esses caras? Aí você chega lá para fazer aula, o cara olha lá e fala, pô, 60 anos, dá aquela aula idiota. Só que você é o cara que está fazendo 60 anos crossfit. E aí o cara não sabe lidar com isso, não sabe o que fazer. Aí você chega lá na faculdade, é o que você falou, ninguém está preparado. E o cara está ali fazendo a faculdade, pagando uma grana, e aí vem o médico olhando e com um olhar mais crítico, fala assim, não, cara, peraí, eu posso trabalhar com isso porque eu não confio em indicar o meu paciente para um profissional de educação física, porque é capaz de entortar o cara,
E aí o fisioterapeuta, a mesma coisa, uma briga de um monte de gente falando com todo mundo, o dono da academia olhando para nós falando assim, cara, cadê os profissionais bons? Eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu mude para a realidade virtual, talvez eu contrate robôs, ponho aula no telão, não sei mais o que fazer. Então, assim, a gente está num momento é, muito complicado, e aí eu fico pensando assim, tá, o que nós vamos falar para esses caras que estão querendo montar estúdios, que estão querendo montar academias, que a coisa está crescendo exponencialmente, é ótimo, que nós precisamos aumentar o número de pessoas praticando atividade física, mas ao mesmo tempo a gente está aqui montando um cenário que a pessoa que está ouvindo a gente fala assim, caramba, acho que eu não vou para academia não, porque corro um monte de risco, porque parece que não tem profissionais bons lá para me atender. E, ao mesmo tempo, tem uma galera aí entrando no primeiro ano da educação física. Quer dizer, o que a gente pode falar para eles assim, pelo menos, olha, galera, peraí, isso aí tudo que nós falamos é um cenário, mas será que tem uma luz no final do túnel? Sim, sim, porque o cenário é complexo, mas a saída é clara. Saída é clara. Eu tenho alguns alunos aqui que me procuram, vão lá para conversar. Professor, o que você acha que eu fazer? Que eu fiz uma palestra, mostrei para eles, né? Uma palestra que falava sobre nichos, nichamento de mercado e personal trainer. Eu peguei um exame de uma densitometria óssea de uma pessoa com diagnóstico claro, estava lá densitometria óssea. Projetei e falei assim, quem aqui é personal trainer? Quem aqui tem cliente da terceira idade? Vale levantar o braço. Consegue entender esse exame aí? Não. E aí? Está entendendo? Então, qual a solução para isso? É muito simples. Eu acho muito simples. Dá trabalho, dá trabalho. Não é uma coisa, não é numa balada que resolve, mas dá trabalho. Mas é simples. Presta atenção, o que disse para um orientando meu, eu digo assim, olha, o que você pretende fazer na tua profissão? Está agora ou está no futuro? Ah, está no futuro. Se está no futuro, vamos olhar pela janela e ver. Qual é a projeção do futuro? Né? Envelhecimento da população, cada vez mais aumento da obesidade, infância e adolescência. Quem que você acha que vai ser teu cliente por mais tempo? Aí ele falou, pois é, agora se prepara para trabalhar com essa clientela. Começa a estudar, começa a participar, começa a fazer coisa agora. Ué, é só isso? Eu falei, é só isso que tem que fazer. Agora, vai dar muito trabalho. Começa a participar de experiências, vai a congressos, vai estudar. Ah, não vi isso na faculdade. Faça 2 graduações. Já que agora a graduação é baratinha, aproveite e faz outra. Faça uma outra que você vai fazer com os pés no mercado. Faça bons estágios, cola com gente que já trabalha com isso. Vai lá, vai fazer. Eu trabalho com uma disciplina, Marinês, que é projeto de extensão. E aí eu peço para eles fazerem trabalho de campo. Eles vão ao mercado, por exemplo, conversar com quem trabalha com o povo da terceira idade. O que você precisa saber? Qual o conhecimento que você mais precisa para poder lidar com isso? Como é que você faz para escrever? Como é que você faz para avaliar? Eles voltam, assim, com um resultado tão rico. Eu digo assim, amigo, agora é só digerir. Eles estão te dizendo como é que faz, é só você fazer. Ele já está no mercado há tanto tempo. Você não quer ir para lá? Você não quer o cliente que ele tem, um cliente igual que ele tem, que se dispõe a pagar por um preço ok, bacana, que é uma rentabilidade? Agora você só tem que se preparar, porque a clientela é certa, ela vai existir, ela já está existindo e vai existir. O que não está certo, o que está incerto, é se você vai ter competência para estar lá. É só se preparar. Da mesma forma que eu digo para o nosso colega que é empresário. A empresa trabalha com uma clientela assim, você tem o profissional que você quer? Não. Você sabe como é que ele tem que ser? Sei. Então prepara ele. Então hoje, semana passada, eu estava conversando com um cliente, nós montamos praticamente uma outra matriz curricular, igual na graduação, um curso. O professor vai ter que trilhar um programa de várias capacitações ao longo do ano, na área técnica, na área comportamental, tá? Para poder ser uma pessoa melhor. Mas se esse cara for embora, aí eu digo, aí é a fase 2 desse game. Agora também tem que ter uma política de retenção de talentos. Porque você sabe disso, na área de RH, você transita por isso há muito tempo. Não adianta você pegar uma pessoa talentosa, investir nela, ficar cada vez melhor, e ela olhar para a sua empresa e não ver que ela vai crescer. O que você faz quando você tem uma pessoa muito boa? Qual é a projeção que você faz para ela? Então, começou a desenhar um programa de remuneração variável, um plano de carreira. Agora, olha, dificilmente esse cara vai querer te largar e ir para o final da fila em outra empresa. Agora,
Isso é gestão, isso é gestão na veia. Do jeito que nós temos, que o cara entra, usa essa maldita dessa moeda chamada hora-aula, e aí ele liga o taxímetro dele, entra, dá aula e vai embora. É o que nós temos para fazer. E é uma coisa que não era assim, né? Eu lembro que a gente queria ser professor da Renner, não queria sair da Renner, queria ser profissional da Les Mills ou da Body Systems, e era um orgulho aquilo, né? E hoje, a gente andava, onde a gente desfilava, todo mundo queria a nossa camiseta, queria as coisas que tinha a marca, né? A logo, o boné, a garrafinha. Se a gente virasse para o lado, eles pegavam não, roubavam, né? E aí hoje ninguém mais tem orgulho de nada, né? E a coisa assim bem complicada. Mas eu acho que você já deu um grande cenário de responsabilidades, não de culpas, né? De, como você disse, o papel das universidades, das faculdades, das formadoras, dos centros de ensino, dos conselhos, inclusive, né? Regional, estadual, das políticas, né? Do que a gente pode fazer e também dos empresários, porque no mundo corporativo, que nós dois atuamos, já tem a universidade da empresa X, eu lembro, porque a gente dava muito treinamento para essas empresas, e de uma hora para outra elas falaram, agora nós vamos fazer uma universidade, nós vamos formar os nossos profissionais. Ué, essa oportunidade que eu tive, Marinice. Eu trabalhava numa coisa que chamava Centro de Ensino da região Sudeste, chamava Centro-Sud, e tinha um Centro de Ensino da região Norte, que era na Bahia. Isso cresceu, e eu tive o prazer de assistir a criação da Universidade de Petrobras. Exato, e tem a Universidade da Volks, tem várias que pararam de contratar profissionais e puseram eles como os professores. Então, bom, nós não temos mão de obra, então assim, o nosso mercado, às vezes eu falo, cara, nós somos 50 anos atrasados, o mundo está fazendo um monte de coisa e nós estamos na contramão, a gente está pagando mal e está reclamando, né, que é o que um colega meu falou, mas pô, se contratasse um bom profissional, pagasse bem, ele não ia lotar a sala? Eu falei assim, pois ia, mas esse cara não quer trabalhar nesse local porque não está comprometido, não curte, não tem orgulho, não veste a camisa, literalmente, né? Exatamente. Então, assim, a gente ainda está precisando, Marinês, às vezes, infelizmente, convencer o nosso colega que é empresário, que às vezes abriu mão até de bens pessoais para montar o seu negócio, convencer ele que é importante investir em capacitação. Porque eles são super desiludidos. Ele fala, eu investi tantos anos em capacitação e os caras, depois de 4, 5 meses, vão embora e eu tenho que começar tudo de novo, quer dizer, enxugando o gelo, né? Mas eu acho que esse nosso papo é só um começo, né, para a gente despertar nas pessoas aquela volta do orgulho, da missão e do propósito do profissional que quer fazer a diferença, porque, na realidade, quando a gente investe em saúde, que por meio da atividade física, enfim, a gente contribui para que menos pessoas fiquem doentes, para que menos pessoas tenham problemas com seus familiares, para que conheça um monte de gente que é obrigada a largar emprego para cuidar de profissional que está com problema de saúde, empresas que gastam fortunas com afastamento médico, governo que é obrigado a gastar uma fortuna, quer dizer, eu sei que existe toda uma indústria da doença em volta disso, mas que horas que nós vamos investir, nós como representantes, a nossa responsabilidade como profissionais da saúde, literalmente. Tem uma coisa, amiga, Marinês, nós tivemos uma ação de marketing da pandemia, o presidente da Organização Mundial de Saúde fez um pronunciamento em cadeia planetária e disse que o exercício seria o remédio. E eu digo para você, com muita tranquilidade, observando isso tudo, nós não aproveitamos a oportunidade. Assim como nós não aproveitamos o fato de sediar uma Olimpíada, nós não aproveitamos a oportunidade, porque a população passou a entender o condomínio que eu moro. Eu sou o administrador do condomínio também, e tenho um estúdio de treinamento que eu montei, pequenininho lá no condomínio e tal. Mais do que triplicou o número de pessoas. Agora já se fala numa expansão. As pessoas entenderam o recado. Então, é no mínimo curioso que as pessoas queiram e nós não tenhamos para entregar. O que a gente está falando... É o que eu sempre falo. Às vezes existe um esforço hercúleo, como esse, ou das ações de marketing, para trazer o cliente, e a gente está ali com os profissionais expulsando aquelas pessoas, não só o profissional de educação física que não tem competência, como a própria recepção, que parece que tem um esforço absurdo de dificultar
o ingresso dessas São pessoas. especialistas em evasão. Especialistas em Exato. evasão. Eu E a falo, a gente gente está falando, né, e a gente está falando, Marinês, de um segmento que movimenta o PIB do Brasil. O PIB do Brasil é movido a serviço. Então, assim, nós estamos sentados em cima de uma mina de diamantes. A população entendeu isso. O médico hoje, com muita tranquilidade, pergunta: está fazendo exercício, faz alguma coisa, recomenda que faça e tal. Não é possível que essas pessoas nos procurem e nós não encontremos pessoas capacitadas. E no meu tempo eu lembro que o médico era o primeiro a falar, não vai fazer atividade física. E hoje Exatamente. está tudo, né, levando as pessoas. Olha, até um psicólogo, um psiquiatra fala assim, olha, não toma remédio, vai fazer atividade física que você vai melhorar da depressão, vai melhorar dessa dor, vai melhorar a E sua a vida. ciência está lotada disso. Então, já fez o seu papel, já mostrou com evidências. A medicina reconhece como assim, como se fosse colocando como a área mãe da saúde, assim, a mais antiga e tal. Já entendeu e está faltando a gente colocar no mercado colegas que saibam fazer isso. Porque aí a pessoa entendeu o recado, vai toda feliz e no primeiro mês ela se desilude completamente. Ela fala, cara, não é isso que eu queria para minha vida, que horror que é isso aqui. Tá lotado, tá cheio, não tem professor cuidando de mim, a música é chata, não dá resultado. Eu saio daqui com dor na coluna, não é dor muscular. Bom, enfim.